Bom dia e bem-vindos a este painel. O meu nome é Joyce Fernandes, represento a Bold by Devoteam. Ora bem, a Bold é uma empresa portuguesa de 2009 que conta hoje com 900 colaboradores, está em 4 escritórios no nosso país e está integrada num grupo europeu de nome Devoteam, que conta com mais de 8 mil trabalhadores e está representado em 18 países. Acreditamos piamente que a tecnologia desbloqueia o futuro e pensamos ser esta uma missão que muito dirá, que sempre disse, a Portugal ao longo dos tempos e que é importante nos momentos em que vivemos. As nossas duas apostas estratégicas, os nossos 2 vetores sobre os quais entendemos que alicerça a nossa estratégia, é, por um lado, o valor das plataformas computacionais, e são visíveis os logotipos dos nossos parceiros estratégicos com os quais trabalhamos e decidimos construir essas plataformas sobre os quais se devem desenvolver os serviços ao cidadão, e uma aproximação de desenvolvimento de projeto que é uma aproximação de estúdio, uma aproximação onde as equipes são equipes multidisciplinares e que acrescentam valor ao cidadão pela definição do seu serviço. Existem depois 6 áreas estratégicas sobre os quais apostamos, por forma a desenvolvermos um ciclo de inovação contínua, que é verdadeiramente essencial para manter o cidadão no centro da equação e para que os serviços beneficiem verdadeiramente organizações e cidadãos. Ora bem, falei-vos sobre o Bold e não queria abandonar este palco sem, basicamente, reforçar o seguinte: Portugal foi front-runner no desenvolvimento de serviços para o cidadão em 2016, 2017, 2018. Houve um forte investimento em tecnologia e houve uma forte visão, houve forte liderança e grandes serviços, bons e grandes serviços, e todos nós nos lembramos deles, que projetaram o nosso país além fronteiras. Há um desinvestimento por via da conhecida crise que o país passou e estamos neste momento, enquanto país temos uma oportunidade única para voltar a colocar as nossas energias, temos investimento, continuamos a ter visão enquanto país, portanto trata-se neste momento da capacidade de manter clara a visão de que o cidadão é o centro da nossa atenção, entender como ponto de partida que há uma escassez global de recursos no mercado europeu, mas, acima de tudo, acreditar que é um desafio que, enquanto país, vamos vencer e, tendo dito isto, agradeço um agradecimento especial ao nosso setor público, que sempre teve um papel preponderante, sempre venceu, tem condições, tem características para vencer, atento aos desafios e uma capacidade para trabalhar com o setor privado, uma capacidade para trabalhar com os cidadãos, porque todos em conjunto vamos garantidamente ganhar o desafio. Tendo dito isto, passo a palavra ao nosso moderador, ao Nuno. Boa ação. Muito obrigado. Muito obrigado, Joyce. Como provavelmente todos devem saber, o Joyce é provavelmente um dos profissionais de TIC portugueses com mais experiência na administração pública e, portanto, cabe-me aqui este papel difícil de seguir, digamos, e endereçar os desafios que ele lançou. Bom dia, o meu nome é Nuno Carvalho, sou partner da Assertive Consulting e Associated Partner da IDC Consulting e com uma difícil tarefa de moderar o último Digital Leaders Panel do IDC Directions de 2021.
O tema deste painel é o Future of Public Sector e temos como convidados 3 distintos quadros da administração pública que passo a apresentar da minha esquerda para a minha direita. Sofia Carvalho, vogal do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social. César Pestana, presidente da ESPAP, entidade de serviços partilhados da administração pública, e por último, last but not the least, Sara Carrasqueiro, vogal do Conselho Diretivo da AMA. Em agosto deste ano, a IDC publicou um estudo sobre os programas de recuperação e resiliência europeus. O estudo chama-se Making the Most of Recovery Funding for Digital Public Services e da análise dos vários PRRs europeus, a IDC identificou 3 linhas de força, 3 linhas nucleares comuns à maioria desses PRRs. Accelerating the Availability and Uptake of Digital Services, portanto, muito mais e melhores serviços públicos digitais, mas num nível de maturidade superior, em que já não conta tanto a quantidade, mas conta a capacidade de pormos o cidadão e as organizações no centro desses serviços. Breaking down the data silos, portanto, monetizar, por assim dizer, os dados que a administração pública tem ao seu dispor, que é tanto para suportar os seus serviços, que é para pôr à disponibilidade da economia, da comunidade. E por último, upgrading infrastructure, portanto o desafio de modernizar as infraestruturas TIC em várias áreas, de onde salienta obviamente uma estratégia de go to cloud que é essencial também. Proponho ter uma conversa agradável com os meus 3 convidados e que permita saber se o PRR português e o que estão a fazer nas organizações o que estão a planear estão, de certa modo, também em linha com estas 3 linhas de força. Começo pela Sofia Carvalho, representante da Segurança Social, que esteve e está na linha da frente durante este período pandémico na missão de dar sustentabilidade económica aos cidadãos e empresas e evitando impactos mais negativos. Perguntava e pedia uma resposta sucinta: qual foi o impacto da pandemia nos serviços da Segurança Social e como a tecnologia permitiu que o ISS respondesse para mitigar esses impactos? Bom dia a todos. Muito obrigada, Nuno, e agradeço o convite à IDC. Naturalmente, antes de começar, naturalmente esta crise sanitária que atingiu vários setores, e o setor público foi um dos grandes alvos, e a Segurança Social não foi exceção, com uma pressão enorme, com um conjunto de medidas também a que teve que dar resposta no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social, e que nunca é demais recordar, porque qual é que é todo este contexto do papel do sistema da segurança social universal e solidário, e que teve que estar sobre uma pressão enorme sobre todas estas respostas que teve que dar aos cidadãos, às empresas, às famílias, no âmbito de todos estes programas e das muitas medidas que teve que suportar. Foram mais de 4 milhões e meio de cidadãos, entre aqueles que diretamente foram apoiados e através das quase 175 mil empresas que receberam apoios extraordinários e para a manutenção dos postos de trabalho, de maneira a que conseguíssemos ir a todos e dar a resposta direta ou indiretamente num esforço de mais de 3.200 milhões de euros no total durante estes 2 últimos anos. Mas respondendo aqui à questão de como é que a tecnologia também deu suporte, destacar aqui 2 aspectos. Naturalmente, aquele que nós pensamos sempre na tecnologia como acelerador dos serviços públicos, da digitalização dos serviços, e a verdade é que no início a tecnologia nem sempre esteve lá, não é? Não esteve desde o início. Nós tivemos momentos em que naturalmente não tivemos desde o primeiro dia serviços end-to-end e tivemos que receber informações e receber pedidos, e não havia desmaterialização daquilo que eram os pedidos, os requerimentos, e tínhamos que tratar fecheiros, tratar imagens, e portanto foi todo um processo pesado em que foi possível graças também a todo o investimento humano dos trabalhadores da Segurança Social, e que é preciso reconhecer. E numa segunda fase, naturalmente, as coisas foram evoluindo e conseguimos alcançar aqui alguma maturidade em termos dos serviços digitais de suporte a toda esta crise pandémica.
e que já lá começaram a estar e a permitir que os pedidos fossem submetidos e que a informação fosse acompanhada de ponto a ponto em termos de estado de processo e a própria celeridade dos processos também se conseguisse alcançar. Mas há aqui um outro aspecto que também é importante, em que a tecnologia, as soluções e os equipamentos deram uma resposta excepcional, que foi à continuidade dos serviços, das próprias operações, e aqui refiro-me naturalmente ao teletrabalho, e à possibilidade de mantermos as pessoas a trabalhar noutras geografias, em casa e noutras geografias do país, não só permitindo que situações em que não havia propriamente uma impossibilidade para o trabalho, mas em situações de isolamento, continuássemos a operar com alguma naturalidade, e depois também consolidar aqui estes regimes de teletrabalho que são tão importantes para mantermos aqui alguma coesão territorial e também podermos pensar no teletrabalho numa ótica de consolidação, e essa flexibilidade através da tecnologia e dos equipamentos foi também essencial nesta fase e funcionou e está a funcionar. Muito bem. Obrigado. Passando aqui para um organismo de outro tipo, para a ESPAP, e fazendo uma pergunta para o César, a ESPAP é um organismo mais de retaguarda, presta serviços à administração pública no essencial e um catálogo variado de serviços, desde a área de infraestrutura, BPO, compras, e portanto tenho aqui a curiosidade também de saber a visão, digamos, do impacto nos serviços que a ESPAP presta da pandemia, e também, mais uma vez, como é que a tecnologia de alguma forma ajudou também a mitigá-los. Sim, Nuno, em primeiro, cumprimentar a EDC por esta iniciativa e pelo convite que nos faz para podermos estar aqui hoje também a partilhar a nossa experiência, e cumprimentar as colegas e o colega de painel, que é sempre um gosto estar convosco. E de facto reforçar isso que referias, que é, nós de facto somos uma instituição de back-office, se quisermos, não é? Portanto, muitas vezes o exercício daquilo que acontece no back-office é menos visível para o cidadão e para as empresas, mas a realidade é que não fôssemos nós capazes de entregar esse serviço, as 500 instituições que utilizam os sistemas financeiros não podiam também responder a isso, ou as 2.500 entidades que utilizam os serviços de contratação pública não podiam fazer isso, ou as 1.600 entidades da faturação eletrónica não existiriam. E, portanto, esta é uma forma, é também um exercício que temos que fazer para garantir que aqueles que estão na linha da frente, e a Segurança Social é um belíssimo exemplo disso, estão capazes e estão a ser apoiadas naquilo que nós podemos fazer no nosso back-office. E aí eu diria que a reação foi extraordinária, das nossas pessoas em primeiro lugar, que foram capazes de quebrar os tais silos que o Joyce referia, que muitas vezes e que tu referias também, que muitas vezes existem, que tiveram essa consciência, este espírito de missão, porque antes da tecnologia, não desfazendo obviamente a importância da tecnologia, são as pessoas que agarram essa tecnologia e a conseguem pôr a produzir, e uma orientação muito clara a um objetivo. O objetivo era manter a continuidade dos serviços e o cumprimento da sua missão, garantindo a salvaguarda das pessoas e da sua saúde, obviamente. Mas não foram raros os momentos em que as pessoas estiveram lá porque tinham que estar, independentemente de verem que outros colegas estavam a sair primeiro ou a sair de outra maneira, tinham a perfeita consciência de que estavam a fazer esse trabalho porque tinha que ser feito, porque era do trabalho deles que depois estava feita a garantia da continuidade do serviço prestado. E eu acho que esse foi um caso que concentrou num muito pouco tempo um exercício de dedicação e de valor e de serviço público que foi excepcional nesse ponto de vista. A tecnologia, obviamente, sem ela não era possível, tivemos que reorientar alguns investimentos que tínhamos feitos, reafetar alguns recursos que estavam previstos para fazer projetos em ongoing, que tiveram que ser recolocados na resolução deste tema, e tivemos que repensar também os serviços que estavam a ser prestados, ou seja, nós hoje, e se calhar tivemos um drive de mudança muito intenso num momento muito complexo, mas a verdade é que hoje já não vamos voltar para trás em alguns dos processos que alteramos, ou seja, fizemos a transformação digital sob pressão de um conjunto de processos, e hoje, quando estamos a preparar e a rever o pós-pandemia, vão ficar.
e, portanto, a tecnologia também nos obrigou a incorporar essa mudança e, portanto, eu diria o fator cultural foi extraordinariamente importante e de desenvolvimento humano, e depois a tecnologia foi o catalisador, foi um facilitador de todo este processo, e, portanto, acho que vamos também daqui tirar lições importantes para incorporar na forma como prestamos os nossos serviços. Muito bem, obrigado. Sara, a AMA é a Agência de Modernização Administrativa, portanto é um órgão nuclear para a transformação digital dos serviços públicos, é o orquestrador certamente de todas as transformações que são transversais, e pedi-lhe aqui, se calhar, esta visão também do impacto da pandemia, mas numa outra dimensão, que é como é que sentiram a resposta, qual foi o impacto da pandemia na utilização dos serviços públicos online, se verificou um crescimento na sua utilização, se houve alterações no perfil do utilizador tipo, se houve crescimentos relevantes em populações que até agora não os utilizavam. Acho que era interessante aqui para a nossa audiência perceber qual é a visão que têm da utilização dos serviços públicos digitais durante este tempo. Muito obrigada, Nuno, pela pergunta, e também cumprimentar a EDC por mais este evento que é tão importante para trazermos à mesma sala profissionais preocupados e interessados em movimentar a transformação digital, e é realmente um espaço de partilha e debate importante, e cumprimentar também o César e a Sofia e o Nuno e o Gabriel, que fez o amável convite. O que se assistiu realmente em 2020, se quisermos pensar 19, 20 e 21, foi realmente um grande aumento do uso de serviços digitais, serviços públicos digitais, e também de serviços de outros canais que apoiam os serviços digitais, nomeadamente o telefónico. Portanto, usando como exemplo os números dos nossos próprios serviços, o número de visitas ao portal único de serviços, ao portal e-Portugal, duplicou, portanto passou de cerca de 8 milhões por ano em 19 para 16 milhões em 20. Os serviços telefónicos triplicaram, portanto de cerca de 600 mil em 19 para 1,8 milhões em 2020. Serviços transacionais digitais, alguns deles também triplicaram a mais. Por exemplo, o número de pedidos de renovação online do cartão de cidadão, que em 2019 era cerca de 80 mil, em 2020 foi 240 mil, portanto triplicou. E, portanto, o que se verificou foi realmente um grande aumento do uso de serviços digitais. Obviamente que esse aumento em 2020 foi muito devido a outros canais, nomeadamente o canal presencial em determinados momentos não esteve disponível e, portanto, a população, os cidadãos tiveram que utilizar os canais digitais se precisavam de serviços públicos. Em relação ao perfil, embora nós não tenhamos ainda dados muito aprofundados de segmentos de utilização de serviços públicos, e estamos a trabalhar num contexto colaborativo com a Segurança Social e outras entidades, com o nosso recém-criado Centro de Competências e Atendimento, a consolidar números numa visão omnicanal, quais são os serviços mais usados, mas temos números suficientes para nos dizer que realmente houve uma alteração de perfil. Portanto, tipicamente, antes de 2020, o perfil, por exemplo, de utilização etário dos serviços públicos digitais era muito liderado pelas camadas mais jovens, portanto estamos a falar claramente ali da camada 25-34, 35-44, e o que se verifica a partir de 2020 é um reequilibrar, portanto há um crescimento em todas as camadas etárias, mas aquilo que mais cresceu em utilização foi precisamente as camadas dos 45 para cima. Eventualmente serão aqueles que também têm se calhar menos familiaridade, ou estarão lá alguns dos que têm menos familiaridade com o digital, e até se pode dizer, até um facto engraçado, é que o escalão com mais de 65 anos até ultrapassou o escalão dos jovens, dos 18, portanto, em nível percentual. Portanto, sim, há aqui uma alteração de perfil de utilização, porque a população teve que se adaptar a uma diferente oferta de canais, mas acho que também é importante dizer
que esta mudança é bidirecional. Foi porque a oferta dos canais em determinado momento só teve disponível no digital, mas foi porque os próprios serviços, incluindo os próprios back-office, se reinventaram. E, portanto, os serviços digitais que temos vindo a oferecer nos últimos 2 anos são mais simples e são diferentes, e foi provado em todas as áreas governativas, por exemplo, a renovação automática do cartão de cidadão e entrega em casa, os pedidos de apoio à segurança social completamente desmaterializados ou de certidão de nascimento, as teleconsultas, o pedido de reembolso da ADSE completamente desmaterializado, foram serviços que foram muito simplificados, a própria legislação e o regulamento foi simplificado e que permite até mesmo àqueles que se calhar são digitalmente mais experientes, agora utilizar melhor os serviços digitais. Portanto, há aqui um equilíbrio e esse veio para ficar. Os números de 2021 de utilização de serviços digitais já superaram, portanto, estamos ainda a iniciar outubro, já superaram o ano passado. Portanto, isto mostra que houve uma alteração dos serviços digitais, não só adaptativa, mas também antecipatória, de tentar ficar com serviços melhores para a frente, mesmo quando pudermos, e como estamos hoje até num dia de libertação, pudermos voltar ao presencial, as pessoas já não vão voltar da mesma forma ao presencial, nem à loja de cidadão, nem se calhar para o escritório, não é? E que seja para ficar, e eu fico contente por contribuir para o aumento da utilização dos serviços públicos digitais no escalão acima dos 55 anos, contribuir com a minha parte e, portanto, fico contente por isso. Voltamos à Segurança Social. Sofia, a Segurança Social é um pilar nuclear da administração pública e muito já foi feito, mas onde também há muito por fazer e há desafios, não é? Eu registava aqui alguns, não é? E há prestações sociais complexas, pouco transparentes para os cidadãos, gestão de prestações sociais muito burocrática, carecendo de uma reengenharia de processos, provavelmente, processos manuais morosos e consumidores de trabalho manual, dificuldades de acesso à informação, à obtenção de informação. Portanto, eu acho que há um caminho ainda para fazer, e perguntava-lhe quais são as principais intervenções que estão planeadas para ultrapassar estes, ou para responder a estes desafios, e que o PRR de alguma forma veio viabilizar ou acelerar, não é? Eu acho que há aí vários desafios, e para nos tentarmos focar, se calhar pegava aqui em 3 destes, que acho essenciais, e aqui uma oportunidade também para falarmos sobre eles, porque este desafio do PRR que é um instrumento financeiro poderosíssimo, no caso particular da Segurança Social, com cerca de 200 milhões de euros. Nós temos aqui sim uma oportunidade única para esta aceleração dos serviços digitais, e com isto naturalmente promovemos aqui esta aproximação aos cidadãos, e estamos muito próximos na Segurança Social, e temos necessariamente que fazer esta transformação para também promover aqui a inclusão, e esta é uma oportunidade de trabalhar aqui vários desses temas. Pegava aqui em 3 deles, no tema da reengenharia, no tema também dos processos manuais e do acesso à informação. No tema concreto da reengenharia de processos e em concreto da qualidade de dados que lhe está aqui associada, nós temos aqui um grande desafio, e estamos aqui a trabalhar na preparação de processos para investimento neste tema da qualidade dos dados. A qualidade dos dados é essencial para esta aceleração dos serviços, é essencial nós termos acesso à informação na hora, termos a informação acessível de forma digital, para que possamos construir e desenvolver serviços. Nós só conseguimos acelerar se a informação estiver lá, e a Segurança Social, que talvez não seja diferente de outras áreas governativas que começaram processos de informatização há muitos anos, tem aqui alguns nós para desatar, fruto desta agregação depois de bases de dados de migrações e de qualidade de dados, por um lado, fruto destas migrações, e de alguma não informatização ainda, por outro, de dados, de elementos que são essenciais para podermos ter o desenvolvimento desses serviços digitais e eles estarem, de facto, on demand. Nós não conseguimos construir alguns serviços digitais imediatos se não tivermos acesso à informação essencial, no caso da Segurança Social, que é a informação sobre as carreiras contributivas, de que depende muito da construção dos serviços e a avaliação dos processos concretos que dão origem às prestações e pensões. Aqui não resisto aqui a fazer aqui o paralelo aqui com talvez um dos motivos da aceleração da camada mais sénior, esteve também aqui alguma responsabilidade da Segurança Social com a disponibilização do serviço de pedido de pensão,
online, em plena pandemia, e que naturalmente vem disto, não é? Termos a informação disponível permite-nos ter acesso ao serviço e termos uma aceleração na própria resposta, na análise da informação, porque a temos lá disponível. E, portanto, o investimento na qualidade dos dados é um investimento essencial que tem que ser feito no âmbito do PRR para termos associada esta reengenharia de processos. Quanto ao tema dos processos manuais, e isto é um outro lado da mesma componente de investimento que cabe ao Instituto da Segurança Social, porque estes 200 milhões são distribuídos pela área governativa, mas também cabe aqui uma fatia mais significativa ao Instituto de Informática, por razões óbvias, mas dentro desta componente que cabe ao Instituto da Segurança Social está também o outro lado desta moeda da reengenharia, que tem a ver com a transformação dos processos manuais e trabalharmos num caminho de automatização, e que estamos a preparar para que, associando esta qualidade de dados, também haja reengenharia dos processos que permitam automatização, por um lado dos vínculos, por outro lado das prestações. Isto significa que do lado da vinculação, das admissões e das cessações, vamos trabalhar em novo ciclo contributivo de maneira a que a informação nos chegue de forma mais interoperada com outras entidades da administração pública onde essa informação está disponível, de maneira a pedirmos a informação menos vezes às empresas, menos informação, e fazemos mais reaproveitamento e mais automação deste processo de vinculação. E, por outro lado, do lado das prestações também, conseguirmos algumas automações que já são muito desejadas há anos, que, com base na informação que nos permite apercebermos das eventualidades de vida, conseguirmos fazer atribuições mais automáticas, como é o caso dos subsídios de parentalidade, a partir da informação de nascimento que vem da área governativa da Justiça, ou dos subsídios de risco clínico, a partir da informação que vem da área governativa da saúde. E, portanto, são também áreas a investir. Uma terceira e última área na questão do acesso à informação, que acho que é importante também destacar. De facto, a Segurança Social continua a ser uma área que é uma referência, mas não tanto pela positiva, naquilo que é a forma como comunica e se faz entender naquilo que são os seus requerimentos, notificações e comunicações, e também temos e queremos muito trabalhar na transformação nesta forma como comunicamos, e estamos numa preparação de um processo, em uma fase já robusta de lançamento, de um processo de transformação nessa área que está essencialmente subordinado a uma máxima que é: a Segurança Social quer deixar de apenas se querer fazer entender e escrever de forma compreensível, em português gramaticalmente correto, mas quer escolher ser de facto entendida pelos cidadãos. Portanto, não apenas escrever de forma correta, mas escrever de forma clara. E esta comunicação também é um investimento importante que nós temos que fazer nesta transformação, e que também não se faz apenas pelas formas mais tradicionais de reformulação daquilo que são conteúdos, capacitação humana, mas que também pode ter apoio da tecnologia. E aqui era importante nós termos tecnologia que nos apoie, que apoie não só através das aplicações, naturalmente, que vão incorporar esta transformação de linguagem, mas também os nossos próprios colaboradores. Queremos ferramentas que os auxiliem a escrever, que incorporem aquilo que é o tom de voz e os conteúdos de comunicação que estão definidos e que vão ser reformulados, para que seja possível, assim, de uma forma quase que associada à inteligência artificial, uma espécie de Google Tradutor de linguagem de segurança social para português claro, consigamos falar para aqueles a quem nos dirigimos de forma clara, e aqui também contamos com a ajuda da tecnologia e da inteligência para podermos desenvolver aqui algumas ferramentas mais acessíveis. Muito bem. Vejo que há aí também, provavelmente, em alguns projetos com a utilização de robótica, o que provavelmente nos dá aqui uma oportunidade para o Gabriel organizar um dia um debate mais político para discutir se os robôs devem ou não devem pagar contribuição para a Segurança Social, e eu imagino que aqui seria um caso interessante depois. César, a ESPAP, portanto, tem um papel muito importante na criação de condições para a concretização de projetos de transformação digital, e tem este papel duplo, não é? Que é, por um lado,
lado, é também um contributo importante, dá um contributo importante também para a modernização das TICs, obviamente também a adoção da estratégia de cloud também passa pela ESPAP, certamente com um papel bastante importante, mas por outro lado é uma entidade nuclear na promoção da eficácia e da eficiência do procurement público, e portanto eu iria dirigir a minha pergunta para aí, porque também é um aspecto que é menos tratado e portanto é uma oportunidade única ter aqui o César. Como é que vê a ESPAP a contribuir para o aumento da eficácia e da eficiência da contratação pública, dos acordos-quadro, de forma a ajudar o desenvolvimento da transformação digital e em particular este desafio da concretização do PRR? Eu também tenho três temas que gostava de desenvolver muito sumariamente. A ESPAP tem vários, porque tem de facto um papel e tem um âmbito de intervenção muito alargado nas suas diversas áreas, tem vários níveis de intervenção. Eu diria que o primeiro nível é na sua prestação de serviços, quer nas componentes transacionais, de prestação de serviços diretos, onde ao incorporar numa forma central as mudanças que faz numa entidade que depois distribui essa prestação de serviços para as centenas ou milhares de entidades para quem presta serviços, é um ponto, eu diria, único de introdução de alterações, sejam elas de inovação tecnológica ou processual ou organizacional, porque tudo aquilo que se fizer aqui no contexto de uma plataforma standard, de um processo normalizado, se vai replicar rapidamente nas centenas ou milhares de entidades públicas que depois desenvolvem esses processos para o cumprimento da sua organização. E, portanto, desse ponto de vista, o que fizermos centralmente vai rapidamente chegar às entidades públicas e à capacidade que elas têm de prestar melhor os serviços que prestam à sociedade, aos cidadãos e às empresas. E aí o PRR também é muito importante, temos também um plano de modernização e de melhoria muito assente nestes princípios de que vamos pensar o processo e a organização e não vamos automatizar o que existe, vamos repensar o que existe para poder fazer a sua implementação tecnológica e digital e obviamente na área da gestão financeira pública, na gestão da contratação pública e nas plataformas transversais de suporte, como são as infraestruturas de base. Depois temos um segundo papel, exatamente nessa componente de plataforma tecnológica que suporta as outras entidades, e aí muito em articulação com a AMA, no Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação, e todo o trabalho que nós desenvolvemos em conjunto, né, na área da cloud, é muito nesse nosso papel, e portanto hoje temos um framework desenvolvido de adoção de cloud, que é uma ferramenta que está a ser fechada no Conselho para as Tecnologias de Informação e Comunicação, mas que estará disponível a breve prazo. Temos um conjunto de peças concursais que também vão estar disponíveis de um ponto de vista tecnológico e processual para que as entidades públicas possam começar a adotar essas ferramentas de uma maneira mais estruturada, mais segura, se quiserem, mais validada centralmente para aquilo que são os estándares tecnológicos que são centrais para o desenvolvimento deste tipo de aplicações. E depois temos os modelos contratuais transversais, os acordos-quadro, que têm uma capacidade de implementação e de apresentação da oferta dentro da administração pública, que é eu diria, o acelerador mais alargado da prestação de serviços transversais que temos. E é nesse contexto, como entidade gestora do Sistema Nacional de Compras Públicas, que vamos também disponibilizar um conjunto de acordos-quadro nas áreas tecnológicas. E, portanto, já temos hoje o acordo-quadro de equipamento informático em procedimento, temos hoje o acordo-quadro de consultoria, que também está em procedimento de concurso, está na sua tramitação. É muito interessante verificar, por exemplo, que o acordo-quadro de consultoria teve uma recepção muito interessante por parte do mercado, portanto, muitas entidades responderam, temos muitas respostas e, portanto, há aqui um trabalho e isto deixa-nos com a visão de que, de facto, reconhecem, por um lado, o facto de ser um instrumento facilitador na contratação pública e, por outro lado, dá-nos o conforto que vamos ter um instrumento contratual que as entidades públicas vão poder usar, que também servirá como acelerador do processo de implementação e, portanto, isso também nos deixa. Temos o trabalho que está a ser desenvolvido no âmbito do acordo-quadro para o acordo-quadro de cloud,
que enquanto não existem já um conjunto de peças contratuais que podem ser utilizadas enquanto esse acordo quadro está a ser trabalhado, e depois temos um pipeline de acordos quadro que também surgirão nestas áreas, software e outros acordos quadro que vão trabalhar nestas componentes tecnológicas. Portanto, o que é que eu diria? Vamos continuar a apostar nestas ferramentas contratuais, não são únicas, temos outros instrumentos de contratação, mas estes são instrumentos de contratação que estão provados, são conhecidos, são fáceis de utilizar, dão segurança jurídica e técnica para a sua utilização, e achamos que isso vai também permitir fazer com que o próprio processo de implementação dos diversos organismos nas áreas de projeto que vão desenvolver vai ser, no fundo, um acelerador deste processo. Retomando aquela linha de força que a EDC identificou nos vários programas de PRR europeus, portanto acelerar a disponibilidade e a melhoria, não é, dos serviços, e muito focado agora na tal colocação do cidadão no centro, dar integração, coerência aos serviços, algo que eu diria até, pegando as palavras do Joyce, porque efetivamente esta liderança de Portugal na área dos serviços públicos digitais já vem de trás, não é? E julgo que ainda, apesar de por assim dizer, o gap provavelmente começar a ser encurtado para outros países, ainda hoje de manhã vimos uma apresentação em que mostra que ainda estamos na liderança e onde já fomos vanguardistas, por exemplo, estou-me a lembrar no Simplex, perdi a carteira, mudei de casa, não é? O que é que nós podemos esperar de projetos orquestrados pela AMA nesta área de mais serviços públicos digitais centrados a tal 360 graus no cidadão e nas organizações? Bem, este mecanismo de financiamento do PRR vem apoiar realmente e intensificar e acelerar um conjunto de iniciativas que a administração pública tem vindo a desenvolver já nos últimos anos. Portanto, não penso que a maioria dos projetos que vão aqui surgir não são propriamente projetos absolutamente disruptivos ou desalinhados com o que estávamos a fazer, mas realmente são projetos de dar um passo em frente em tudo o que seja automatização, integração, simplificação, uniformização e a inclusão e facilitação da utilização dos serviços de governo digital. Portanto, a visão, nomeadamente dos investimentos à conta da AMA, portanto, que a AMA é responsável, a visão é muito desenvolver serviços que quase não precisam de ser invocados pelo cidadão. Portanto, de reduzir o número de vezes que o cidadão tem que contactar com a administração pública, seja por força das obrigações que tem que cumprir, seja para aceder aos seus direitos e benefícios. E, portanto, para que isto aconteça, e hoje em dia nós sabemos que há muita informação que o Estado já dispõe e, portanto, há muitos serviços que são, e já começa a haver alguns serviços que são entregues automaticamente, sem o cidadão ter que os solicitar, mas para que isto seja acelerado é essencial trabalhar, e como a Sofia também já referiu, na componente de uniformização, integração e interoperabilidade. E a AMA o que vai fazer é precisamente, tem um conjunto de projetos, são 16 programas, se quisermos pensar, com vários projetos elencados nesses programas, é trabalhar em dois sentidos. Por um lado, trabalhar, se quisermos pensar no iceberg, trabalhar no que está debaixo do mar e que a sociedade não vê, portanto, trabalhar na construção de boas práticas e de modelos comuns de desenho e de desenvolvimento de serviços digitais. Portanto, estes modelos que temos vindo a trabalhar colaborativamente com os nossos parceiros do CETIC, portanto, das tecnologias de informação e comunicação da administração pública, o que pretendem é disponibilizar não só às entidades da administração pública, mas aos seus fornecedores, portanto, disponibilizar de forma aberta guias, boas práticas e código aberto, por forma a que os serviços públicos se apresentem à sociedade com padrões de qualidade elevados e de forma muito uniforme, para que o cidadão, quando precisa de um serviço público, não ter que estar num emaranhado de portais e de apps e de espaços físicos também a descobrir com quem é que precisa de falar. Portanto, há um conjunto de trabalho que tem muito a ver com uniformização tecnológica, uniformização da própria forma de desenhar serviços
tendo em conta sempre a centralidade no cidadão, de uma forma participada, com co-criação do cidadão e que estará disponível para todas as entidades da administração pública utilizarem. Há uma parte também dos nossos investimentos mais visível, que é o reforço e a evolução do Portal Único de Serviços, que se apresentará como ponto de contacto preferencial para todos os serviços públicos a cidadãos portugueses, mas também a cidadãos estrangeiros. Portanto, há um total alinhamento com os outros países membros da União Europeia, portanto, nestes portais de serviços únicos. Uma linha única que também articula com os outros centros de contacto das áreas governativas, mas, portanto, para facilitar o acesso, transferências automáticas entre linhas, reforço também dos modelos de atendimento nos espaços presenciais através do digital, seja ele nas lojas ou nos espaços de cidadão. Portanto, aquele cidadão que prefere o atendimento presencial, não lhe vamos, obviamente, fechar as portas, mas vamos catapultar para serviços ainda mais simples, um pouco como aconteceu noutras indústrias, por exemplo, na banca, com pontos de triagem, com quiosques, para que mesmo no presencial os serviços sejam muito mais simples, rápidos e completamente coerentes com os canais digitais e telefónicos. Vamos também trabalhar, por exemplo, na evolução e melhoria das nossas soluções de identidade digital, que estão na base de todos os outros serviços, conferindo segurança, interoperabilidade europeia. Portanto, está em revisão o regulamento EIDAS, que é o Regulamento Europeu de Identidade Digital, muito alinhado também com aquilo que já são os movimentos que nós já fizemos. Fomos pioneiros nas soluções de identidade digital mobile, portanto, que complementam as do cartão físico através da chave móvel digital, na nossa app de IDGov, que nos permite descarregar para o nosso telemóvel documentos oficiais e, portanto, serve na pandemia. Aliás, foi muito útil quando as pessoas não conseguiam aceder ao cartão físico, o cartão digital conseguiu-se renovar, seja o cartão de cidadão, a carta de condução, o próprio DUA, portanto, o documento único automóvel. Hoje em dia já os temos todos na nossa app, vai muito em linha de conta com o que é também a visão europeia, e, portanto, vamos ter também novidades, algumas já se perspectivam já para um curto prazo ainda este ano, por exemplo, podermos ativar a nossa chave digital se não temos o código através de biometria, com o nosso telemóvel. Portanto, há um conjunto de soluções e de inovação nesta componente tão importante e que confere a segurança a todos os outros serviços, que é a identidade digital. Tudo isto são aspectos que vamos trabalhar transversalmente e em colaboração com os outros organismos da administração pública, para que realmente o cidadão possa ter uma administração pública mais uniforme e coesa e simples, e que troca dados entre si, para que a gente possa, no nosso dia-a-dia, termos muito poucas preocupações com estes serviços e com estas obrigações que temos que cumprir, e, portanto, ser muito simples e automático. É esta a visão. Muito bem, obrigado. Eu já agora partilho aqui, provavelmente não faz a primavera, mas confesso que, e é estranho, que, e pegando no tema da identidade digital, os meus colaboradores, recém-colaboradores que me obrigam a ir ao escritório assinar contratos de trabalho, são normalmente os mais novos e os mais velhos já assinam com o cartão de cidadão. É uma coisa estranha, provavelmente há aí algum trabalho a fazer junto da juventude em relação à identidade digital. Tem que recusar. Não assina sem ser digital. Sim, senhora. Bem, fazendo aqui um ponto de situação, nós temos 12 minutos, portanto vamos fazer uma última ronda, 4 minutos, mais coisa, menos coisa para cada um. Voltava aqui à Segurança Social, à Sofia. Todos temos a noção da importância da interação do cidadão com a Segurança Social, e que é uma interação, pelo menos se calhar a percepção que se tem é uma interação que é difícil, ou que não é tão fluida como pode ser. A pergunta que eu deixava agora para esta última ronda era: o que é que está previsto em termos de melhoria dessa interação, e principalmente o lidar com o cidadão de uma maneira omnichannel, como outras indústrias já o fazem, e já agora, que outras iniciativas relacionadas com a melhoria do relacionamento com o cidadão têm planeadas?
Nesta área do relacionamento, naturalmente, também seria uma perda de oportunidade se este investimento também não estivesse aqui dedicado, e está, de uma forma mais transversal ou mais orientada a canal também, mas destacava aqui também algumas áreas que são absolutamente importantes e coisas interessantes que estamos a preparar ou inclusivamente já em plena operação. Por um lado, este aspecto de mais transversal, mais omnichannel, onde há aqui um investimento essencial, absolutamente essencial, que tem a ver naturalmente com a integração das interações que a Segurança Social e outras áreas governativas, mas a Segurança Social não é de toda esta exceção, que precisa de integrar estas interações entre os seus canais. Essa é um dos contributos para essa fluidez que acabava aqui de enunciar, porque temos muitos canais de entrada, multiplicamos-los até dentro da mesma tipologia de canal e não temos uma visão integrada, uma visão 360 daquilo que são as interações que já tivemos com aqueles que se dirigem até nós, cidadãos e empresas, e é justamente a designação de uma iniciativa muito relevante que está integrada no eixo 2 do PRR para a transformação digital da Segurança Social, que é a Visão 360, que é a criação de uma solução de integração de relações, de interações, que permite, de facto, ter esta informação, que por vezes hoje não é a informação mais completa, mais atualizada, mais recente sobre este tipo de contactos que os cidadãos e as empresas têm connosco através do canal telefónico, do canal de e-mail, do canal presencial, porque há esta desintegração. Mas também temos aqui iniciativas importantes que estão a ser preparadas ou que já estão em curso, focadas e orientadas por canal para beneficiar este relacionamento. Do lado do telefone, há aqui um potencial gigante em termos de automação e de retirada daquilo que é o peso da presença humana que necessariamente hoje dá resposta a este canal telefónico, em algumas situações, em algumas áreas em que nós reconhecemos que temos um potencial de automação e termos aqui associados assistentes que conseguem, através de modelos em que vão aprendendo a forma como se pergunta, como se responde, encontrar aqui situações frequentes, expressões frequentes e termos aqui uma conversação com linguagem natural, com interpretação em linguagem natural e com aqui capacidade de responder, de ter esta conversação, esta inferição, inclusivamente esta tomada de decisão, em alguns modelos que já se permitem, com a inclusão de inteligência artificial, dar resposta a algumas destas situações mais automatizáveis. Estamos a falar de interações, por exemplo, a nível de agendamentos, onde temos muita procura, estamos a falar de consultas de estado, de processos, de valores, de datas, e tudo isto são informações que têm aqui uma complexidade não muito exigente para terem este tipo de automação e numa linguagem natural, permitindo-nos evoluir daquilo que são as interações agora por IVR para interações por voz, que são muito mais simples, que não deixam de ser automatizáveis, mas que são muito mais simpáticas nesta humanização do contacto. E, portanto, estamos a fazer este investimento nesta preparação aqui com algumas frentes e há aqui algumas entidades, alguns produtos que se estão a posicionar aqui no mercado fortemente para trabalhar estes modelos e esta conversação com a diferenciação do português de Portugal, do português europeu. E, por fim, aqui no âmbito do canal presencial, também o investimento que está a ser feito e esse já lançado e agora a sofrer aqui um fortíssimo impulso agora este mês, que é o canal presencial aliviado pelo canal desmaterializado por videoconferência. Portanto, o atendimento por videoconferência foi uma realidade que surgiu agora em plena pandemia, não apenas para dar resposta a esta necessidade, mas como uma oportunidade para consolidarmos aqui assim uma transformação neste modelo de relacionamento, porque por um lado cria-se aqui esta oportunidade de eliminar filas, eliminar pressão e carga nas salas de espera sobre quem está a atender, com maior qualidade para quem atende e para quem está a atender, porque era uma tendência, de facto, há uma tendência evidente em estudos em que as pessoas mostram que querem ser atendidas cada vez mais por canais digitais com uma passagem para
eventualmente para um assistente humano, porque de facto é uma oportunidade de responder a esta necessidade de eliminar deslocações e reduzir a carga sobre os canais presenciais, mas também porque foi uma oportunidade enorme que a tecnologia nos trouxe para otimizar recursos, e enquanto gestores públicos isto é absolutamente fundamental. Nós conseguirmos distribuir a capilaridade da nossa infraestrutura de atendimento através do videoatendimento, colocando zonas de menor pressão a atender zonas de maior pressão, permitiu-nos aproveitar a capacidade instalada e neste momento reduzir o tempo entre o momento em que as pessoas pretendem ter um atendimento e são atendidas e esmagá-lo, conseguindo permitir-nos que agora pensemos em modelos a prazo de relacionamento muito mais baseados em atendimento por marcação, porque conseguimos dar resposta por esta via. Nós estamos neste momento a fazer cerca de 1000 atendimentos por mês. E vamos, a partir deste mês, fazer aqui um fortíssimo impulso e vamos aumentar muitíssimo as posições instaladas em todo o país, esperando aqui a atingir até ao final do ano cerca de 15.000 atendimentos por mês, o que nos permite aqui também um grande leque de oportunidades a nível daquilo que são as oportunidades do atendimento assistido, que num canal virtual, de atendimento virtual, nós conseguimos ali cara a cara, ecrã a ecrã, fazer atendimento assistido de serviços digitais e que num atendimento presencial não seria possível e que agora acaba por ser uma realidade que também queremos consolidar. Obrigado. César, temos aqui um grande desafio de tempo, mas muito rapidamente, aproveitando aqui a presença de um profissional que está aqui no olho do furacão, uma pergunta para uma preocupação que acho que nos assola a todos, não é? Que é, antecipa-se que a contratação pública vai aumentar na área das tecnologias de forma significativa, o que é bom, não é? Para o mercado das TIC em Portugal, mas vai gerar, obviamente, uma corrida entre entidades públicas na disputa de recursos. Quais serão os maiores impactos que antevê e que medidas é que podem ser tomadas para minorar esses impactos negativos? Sim, e sendo nós um organismo do Ministério das Finanças, tudo o que seja aumento de custos é um tema essencial. Eu acho que há coisas que nós podemos mudar, há coisas que nós não podemos mudar. Provavelmente vamos ter uma disputa de recursos técnicos e tecnológicos e desse ponto de vista as ferramentas de trabalho remoto e de teletrabalho vieram aumentar esta concorrência, porque hoje podemos ter recursos tecnológicos portugueses a trabalhar em Portugal, a prestarem serviços e, portanto, a serem remunerados com níveis de remuneração e prestação de serviço de outros mercados que remuneram melhor, sabemos todos. E, portanto, a concorrência não é apenas das entidades públicas que aqui estão, não é apenas das entidades privadas, mas é também de uma exportação que se tornou mais fácil de fazer. Os nómadas digitais, todos esses fenómenos vão concorrer neste processo. E, portanto, comprar num modelo tradicional provavelmente não vai permitir atingir os objetivos que todos queremos atingir. E, portanto, o que é que temos que fazer? Temos que começar a preparar e a pensar formas diferentes de organizar a contratação e o acesso aos serviços de tecnologias de informação. Pegando nas pessoas que temos e requalificando através de um conjunto de iniciativas ou recebendo pessoas que não têm essa formação já, mas têm um potencial de adoção dessa capacidade grande, iniciativas como os upskills ou os estágios 21, há um conjunto de iniciativas que podem ser aproveitadas, formação a quadros que existem, que estão noutros setores, mas que podem ser colocados aqui, isto para alargar do lado da oferta este processo, mas também configurar e preparar os projetos de implementação numa lógica um pouco diferente. Se calhar, estratégias baseadas em produtos mais standard, produtos de mercado, em vez de desenvolvimentos intensivos à medida. Podem ser, em algumas situações, sempre com a reserva que estas coisas nos merecem, maneiras de ter menos intensivo de pessoas e mais de processos normalizados e processos pré-definidos. Essa também pode ser uma
uma estratégia. A utilização das ferramentas hoje em dia já muito popularizadas, como as ferramentas de low-code, as automatizações que já existem em formatos muito pré-definidos. Portanto, são tudo maneiras de conseguir resolver os processos de implementação, alterando a forma como compramos e fugindo à lógica concorrencial de disputa do mercado pelo recurso que se vai tornar mais caro inevitavelmente. Dito isto, obviamente, teremos modelos contratuais, como já foi referido, teremos formas de apoiar também as entidades públicas nos acessos a esses recursos, mas o mercado mudou, a situação que vivemos com a pandemia mudou. Hoje temos um modelo económico, um relacionamento que vai ter que também ser alterado na relação entre as entidades públicas e o setor privado. E, portanto, eu acho que esse é o desafio que se coloca, de encontrarmos as diversas alavancas que vamos ter que usar para poder responder a esse desafio, que do nosso ponto de vista vai acontecer. Obrigado, César. Nós temos agora um desafio que é ainda fazer uma última pergunta à Sara, mas sem tempo, não é? Portanto, Sara, peço-lhe muita síntese, mas eu não queria deixar ir-se embora e acabarmos este painel sem falarmos um pouco sobre partilha de dados. Já falou um pouco na sua intervenção anterior, mas é um tema riquíssimo. O que é que está a ser pensado na partilha de dados para o interior da administração e para, como disse, para alavancar aplicações e outros serviços públicos digitais, mas também open data para a utilização do ecossistema, da sociedade, da economia portuguesa. Ok, então vamos lá ver, super curto e telegráfico. Primeiro, realmente os dados hoje em dia são o fuel da nossa sociedade, não é? Portanto, são importantes para todas as áreas, para todos os setores públicos e privados, não só para aquilo que é o desenvolvimento das atividades dos negócios, mas também para depois analíticas que nos permitem, não é, antever, antecipar e explorar conhecimento. O que é que a AMA está a fazer então para podermos extrair este potencial dos dados da administração pública, mais concretamente? Primeiro, uma iniciativa de reforço da data governance, portanto, organizarmos um catálogo de dados de toda a administração pública e sobre esse catálogo podermos partilhá-los de forma automática através das plataformas de interoperabilidade, mas podermos também dar acesso ao cidadão e controlo para poder autorizar quais os dados que são partilhados com quem e para poder também aceder a login, portanto, aceder à informação de saber quem é que acedeu aos meus dados e em que contexto. Portanto, é uma iniciativa estruturante, muito importante, que vai permitir a automatização dos serviços do Estado e a sua proatividade. Também associada a esta iniciativa, portanto, do catálogo de dados e da evolução das plataformas de interoperabilidade, também está previsto o acesso a estes dados a terceiros, portanto, entidades privadas, como aliás hoje já existe, por exemplo, no caso dos bancos, quando abrimos uma conta automaticamente, o acesso a estes dados, em alguns casos com consentimento explícito a tempo real do cidadão, noutros o cidadão poder autorizar o acesso antes mesmo de consumir e ficar essa autorização explicitamente para entidades do setor privado. Terceiro aspecto, dados abertos, portanto estamos também no nosso programa PRR a evoluir o Portal Nacional de Dados Abertos, nomeadamente para o capacitar para a atualização de dados a tempo real, a massificar também o uso e a partilha dos dados abertos de todas as entidades da administração pública. Aliás, temos vindo agora a fechar acordos de projeto com todas as entidades beneficiárias do PRR que têm projetos na componente de administração pública digital, por forma a que estas questões da interoperabilidade dos dados e dos dados abertos e outras também de qualidade de serviços públicos digitais sejam contemplados em todos os programas de todas as entidades da administração pública, e também promover a reutilização destes dados abertos, nomeadamente
o recém-lançado Portal da Transparência, que promove a sua reutilização e até tem informação sobre a própria execução e distribuição do PRR para que possamos todos acompanhar. Portanto, penso que muito estritamente é dizer isto. Obrigado, Sara, pelo poder de síntese e chegamos ao fim deste interessantíssimo painel. Acho que tanto os presentes como quem assistiu a este painel em casa ou remotamente deram por bem emprego o seu tempo. Muito obrigado, foi um prazer ter tido a oportunidade de moderar um painel com um tema tão interessante e com representantes tão importantes da administração pública. Queria também agradecer ao patrocinador deste painel, à Bolt by Devoteam, na pessoa do Joyce Fernandes.